Domingo que vem à noite teremos batismos em nossa igreja. Irmãos que se decidiram, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e hoje estarão dando a sua profissão de fé, o seu testemunho público da sua conversão. E hoje é um culto de festa. Eu quero nesse momento chamar aqui à frente os 9 irmãos que vão se batizar no próximo domingo. Por favor, venham aqui. Podem sentar nessas cadeiras que aqui estão. Esses 9 irmãos que vão se batizar no próximo domingo, venham aqui à frente. Quero chamar a Vânia Ribas, a Vaninha, que é a nossa líder do Ministério de Integração. Hoje é uma noite especial, meus irmãos. Essas pessoas que já aceitaram a Jesus, elas participaram do encontro Bem-vindo à Madureira que aconteceu no último domingo. Estão participando e vão continuar participando da classe Vida Cristã. E então estarão dando hoje o seu testemunho público. Eu queria, antes de passar a palavra à Vânia, que vai conduzir esse momento de testemunho, apresentar essas pessoas à igreja. Vamos aguardar a chegada da irmã Nancy. Ela vai sentar ali. Então são essas pessoas que estão diante da igreja que serão batizadas no próximo domingo. Eu quero apresentá-las e na medida que eu for citando o nome, eu queria que vocês fiquem de pé, por favor, para que a igreja possa conhecer e identificar cada um de vocês. Ana Júlia dos Santos. Esley Romão do Espírito Santo. Nancy Vieira de Oliveira. Marcos Vitor Ferreira Silva. Marcos Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos. Mariana Alves Alacrino de Oliveira. Neide Alves Pereira de Oliveira, filha e mãe, e também uma filha e uma mãe, né? A Sofia Bastos Correia e a Tatiane Gonçalves Bastos Correia, filha e mãe. Diante da igreja, então, são esses irmãos que vão se batizar no próximo domingo. Eu quero, então, passar a palavra à Vaninha, ela vai conduzir os testemunhos. E eu e Vaninha dissemos ali para eles, numa reunião que tivemos agora, antes do culto, é que nós vamos ouvir agora mensagens evangelísticas. Eu disse para eles que eles serão os pregadores do culto desta noite. Então estejamos, meus irmãos, com a mente aberta, com o coração preparado, para ouvir do Senhor aquilo que Deus tem a nos falar nesta noite. São pregadores evangelistas que vão pregar o evangelho a partir da experiência que cada um deles teve com o Senhor Jesus. Vaninha, pode conduzir esse momento, que Deus abençoe. Que alegria, irmãos, podermos receber os nossos novos madureirenses, amém? Amém? Bora aplaudir ao Senhor mais uma vez, glorificando o nome dEle. A gente segue no Ministério de Integração o texto de Romanos 15, de 5 a 7. E o texto fala sobre acolhei-vos como Cristo vos acolheu. E a gente vai acolhê-los para que eles possam acolher a outros madureirenses futuros, amém? E aqui eu queria conversar com alguns. Vamos lá, Marcos. Começa com a gente aí. Vem. Se apresenta, você pode colocar seu nome, sua idade, enfim. Deixa Deus falar o teu coração, porque vai ser o pregador da noite, amém? Boa noite. Meu nome é Marcos, eu tenho 15 anos, eu já venho na igreja há um tempo, eu comecei a frequentar por volta do culto dos Cria, em outubro de 2022, que a minha vizinha me indicou, falou, vamos lá um dia. E aí eu fui, então desde então eu sempre gostei, sempre acreditei em Jesus, só que eu estava bastante afastado da igreja. E eu poderia dar meu testemunho, né? Há uns anos atrás, eu não lembro que ano foi, eu sempre estudei de tarde. Eu vim estudar de manhã a partir do 8º ano. E o que acontece? Eu estava na sala, eu sempre estudei de tarde, eu esperando minha mãe fazer almoço, me arrumando para ir para a escola. E eu estava vendo um filme de espião. E no filme mostrava os espiões derrotando os inimigos, descendo de rapel dos lugares. E aí eu tive uma ideia de pegar uma corda e me pendurar
no varal de casa. E aí eu amarrei a corda no varal, peguei a cadeira, subi na cadeira e fiz. Só que eu até hoje me pergunto como isso aconteceu. Eu amarrei a corda na cintura e a corda subiu para o meu pescoço. Eu não sei como isso aconteceu. E eu não senti, eu não me lembro dessa parte. Foi minha mãe que me falou. E eu só me lembro de acordar no chão, assim, do quintal de casa, minha mãe gritando, chamando a minha vizinha. E eu acordei gritando também. E eu vi o céu todo azul. E eu vi uma mão branca, gigante, se estendendo assim para mim. E eu alcancei a mão. Minha mãe não entendeu nada. Ela não entendeu. Eu acho que eu nem cheguei a comentar isso com ela. Eu nunca comentei isso com ninguém. É a primeira vez que eu tô comentando. E aí a mão branca se estendeu e eu estendi assim minha mão. E depois disso eu dormi. Eu apaguei. E quando eu apaguei, eu acordei no sofá de casa, tipo, muito bem, só que com o pescoço marcado ainda. Só que com o tempo essas marcas foram sumindo. E desde esse dia eu aceitei Jesus como meu Salvador, de hoje, amanhã e para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos, nesse dia, nessa experiência, nesse encontro, você entregou a sua vida, o seu coração ao Senhor? Sim. Reconhecendo que Ele é o seu Senhor e seu Salvador? Com certeza. Amém. Conta também um pouquinho da experiência que você teve no Cria, no culto dos Cria. Então, eu estava num culto dos Cria e a palavra estava com o Natan. O Natan falou sobre se aproximar cada vez mais, se aprofundar cada vez mais. E eu senti que era alguma coisa Deus me transmitindo, Deus passando para ele, passando para mim. Isso estava me incomodando muito. Eu comecei a balançar a perna, eu comecei a ficar inquieto, sentado, vendo o culto. E teve um momento que ele falou, se você quer se redimir com o Senhor, se você quer aceitar de uma vez por todas Jesus na sua vida, vem até aqui à frente. E aí eu fui, me ajoelhei, chorei, orei a Deus, pedi por tudo. E não só desde esse dia, mas esse dia também foi muito importante para mim voltar a também a aceitar cada vez mais Jesus na minha vida. Amém. Glória a Deus. Querido, se você tem um cria, se você tem um adolescente, se você tem um jovem, uma criança em casa, traz para a igreja. A gente vai ouvir algumas histórias aqui do Senhor falando desde a infância. E o Senhor chama. Amém? Deus abençoe, querido. A paz. Vem cá, Marcão. Marcão tá tímido, mas eu queria... Você quer falar o que eu conte? Posso contar? Você tem quantos anos? 18 anos. Marcos tem 18 anos. E ele falou assim, Vaninha, queria contar não, mas eu acho a experiência dele tão impactante que eu vou em 1 minuto. 1 minuto? Será que consigo? Marcos teve uma experiência que a avó dele faleceu e ele entendeu do Senhor que era para ir se despedir da avó, desse tempo, né, de luto, e o Senhor falou ao coração dele. E num outro momento, ele com a namorada dele aqui também, Camila, tendo experiências com Deus, ele entregou a vida dele, o coração dele ao Senhor. E eu perguntei para ele, Marcos, quando foi o dia que você teve esse encontro marcado com o Senhor? Quer liberar 30 segundos? Vai lá. Suave? Ele virou e falou assim, olha, teve um dia que eu estava muito mal. E eu fui para um lugar e falei, Deus, eu entrego minha vida, meu coração ao Senhor. E ele sentiu uma paz. Lembra de Filipenses? O Senhor dá a paz que excede todo entendimento. Ele não entende o porquê dessa paz, mas ele entendeu que essa paz habita agora no coração dele. E ele queria muito se batizar, entendendo que ele é filho amado do Senhor, potência de Deus, amém? Filho amado do Senhor, resgatado pelo Senhor. Ele quer declarar isso ali, para que a igreja compreenda essa caminhada dele, porque esse compromisso ele já firmou com o Senhor, de andar para sempre com Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém. Vem, mãe. Neide Mariana. Bênção de Deus. Quem começa? Neide ou Mari? Neide, compartilha pra gente, por favor, como você conheceu Jesus e como é que você chegou aqui na nossa igreja. Então,
Minha mãe, ela se converteu a Cristo quando eu tinha 5 anos de idade, né? E, como a gente sempre ouve falar, né? Filho de crente, crentinho não é. Eu cresci na igreja, só que eu não conhecia, como Jó, eu conhecia Cristo de ouvir falar. Eu não conhecia, eu via experiências de Cristo com a minha mãe, experiências impactantes com a minha mãe, mas eu não tinha experiências de Cristo comigo. Nunca posso dizer que me desviei, não cheguei a me desviar, mas depois que casei, me afastei do Senhor. E a gente vai se afastando sem perceber. O inimigo vai entrando sem a gente ver. É uma vez que a gente deixou de orar, é uma noite que a gente está cansado. E aquela noite se tornam 2, se torna uma semana, se torna um mês. E você vai deixando de ter aquela intimidade com Cristo. Você vai deixando de ter aquele amor de Deus. Você vai deixando de sentir. Você vai para a igreja e você começa a ter um vazio. Você começa a não saber por que está lá. Até que você não vai mais à igreja. E aí, no meu caso, eu sabia quem era Deus. Eu vivi vendo as coisas do Senhor. Então, eu não conseguia assim, me desviar completamente. Não vai ter um testemunho aqui dizendo, eu usei drogas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque não vai. Mas eu fui destruindo a minha vida de dentro para fora. Eu comecei a ficar depressiva, eu comecei a não querer mais fazer as coisas nem de dentro de casa, não cuidar mais de mim, não olhar para as coisas básicas, tipo, do dia a dia. E aí, o inimigo vai entrando, né? Porque o que acontece? Uma coisa vai puxando a outra. Eu tive meus filhos, estava recém-casada, tive meus filhos, e aí calhou de eu não ter emprego na minha área, e só ficando mais triste, mais depressiva, longe de Deus. E aí eu ficava, Senhor, mas eu não consigo emprego, eu não consigo nada. E nisso começou uma crise no casamento, porque uma coisa vai puxando a outra, a gente fica sem dinheiro, enfim. Quando eu me vi, eu já estava muito depressiva, e eu falei para o Senhor, teve uma vez que eu orei e falei para o Senhor, Senhor, me dê amigos, porque eu agora não tenho emprego, eu não estudo mais, eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais com quem contar, com quem falar nem dos meus problemas. E depois que isso aconteceu, eu falei, para mim é o fim. Eu não quero mais viver. Eu não cheguei a tentar nada, querer nada, mas eu falava para o Senhor, Senhor, por que eu estou aqui? Eu não quero mais viver. Então, Deus me deu, através da minha filha, eu conheci a professora dela. A professora dela chegou para mim na porta do colégio e começou a conversar comigo. E aí ela falou assim, vamos lá na célula. Ela tinha uma célula feminina, a qual ela era líder. E ela falou, vai lá na célula, na minha casa, pode vir. E eu pensando, né, a minha amiga, hoje ela é minha amiga pessoal, tá, gente? Então, assim, a minha amiga Carla, ela sempre anda maquiada, arrumada, bonita. Eu estava em depressão, eu não queria me arrumar, eu tinha dias que eu não queria nem me pentear. Então, tipo assim, eu falei, gente, o que essa mulher tá querendo comigo? Não tem lógica nenhuma ela tá me chamando. E aí eu falei, já sei, ela me chamou por educação, porque a gente estava aqui conversando. E aí ela falou assim,
me dá teu telefone. E aí eu passei meu telefone para ela e ela falou assim, tô te colocando no grupo da célula. Lá tem um monte de amigas minhas. E aquilo foi plano do Senhor. Porque ela não colocava ninguém direto no grupo. Ela só colocava alguém direto no grupo da célula quando a pessoa ia pelo menos 2 vezes. E ela me colocou logo na hora. Então eu falei assim, caraca, eu não posso deixar ela mal com as amigas dela, né? A professora é minha filha. Então, eu vou só uma vez. Vou só uma vez, para dizer que não vou mais. Nunca mais deixei de ir, gente. Não consegui mais, porque ali Deus me restaurou. Ali Deus me renovou. Ali eu tive as minhas experiências com Deus. Hoje eu não conheço Deus de ouvir falar. Hoje eu tenho milagres para contar que Ele fez na minha vida. Hoje Ele restaurou meu casamento. Hoje eu tenho 7 anos na minha profissão. Hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada com os meus filhos. Hoje eu ensino minhas crianças que eles têm que ter as próprias experiências com Deus. E eu fico muito feliz porque, rapidinho, domingo passado, a gente ia vir para o culto de manhã, porque eu ia trabalhar de noite, eu sou plantonista. E eu ia vir para o culto de manhã e a Mariana teve uma contratura muscular muito forte. Então, eu corri para o médico com ela, para o hospital. E aí, meu pai falou assim, Neide, o que aconteceu? Porque o João Victor saiu... Meus pais moram atrás, tá, gente? Só para contextualizar. O que aconteceu? Porque o João Victor entrou lá correndo, se ajoelhou e começou a orar pela irmã. Aleluia. E ali eu vejo que não está sendo em vão, que meus filhos também estão aprendendo a Deus, que Deus para eles não é só de ouvir falar, que eles estão vendo os milagres na vida deles. Aleluia. E isso é muito gratificante. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Neide, você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Sim. Eternamente, vamos adorar o Senhor com Ele. Amém. Amém. Princesa Mariana, compartilha como foi sua experiência lá no culto infantil. Teve uma vez... Bem pertinho. Teve uma vez que eu fui para o culto infantil aqui e a tia contou uma história de Jonas. Aí, no final, a tia falou para a gente orar, né, pelas crianças que estavam entrando, né, que iam aceitar o Senhor. Aí, né, a tia pediu para a gente se ajoelhar ali e tal. Aí, no meio da oração, eu comecei a chorar de felicidade e tal. E ali você entendeu que o seu coração também precisa estar no caminho do Senhor? E você reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Mariana? Sim. Amém. Glória a Deus. Amém. João está ali sentadinho perto do Ney. É um irmãozão. Vem. Wesley. Compartilha. Deixa Deus te usar, vai. Boa noite. Meu nome é Wesley, tenho 18 anos. Minha história começa na minha família. Sempre cresci em um lar cristão, mas sempre frequentei a igreja obrigado pela minha mãe. Aquele negócio de mãe querer sempre deixar o filho na igreja nunca foi por minha vontade. Depois de alguns acontecimentos na minha vida, meu pai veio a falecer em 2022. Depois disso que eu comecei a frequentar uma igreja. Antes disso, eu não frequentava a igreja há uns 2 anos. Fiquei meses sem falar com o Senhor, sem ler a Bíblia. Hoje eu me pergunto como eu consegui isso. Depois da morte do meu pai, eu comecei a frequentar uma igreja e no primeiro culto que eu fui, eu vi que eu estava há muito tempo afastado e orei, chorei
E ali eu aceitei Jesus de novo na minha vida. Continuei frequentando uma igreja lá perto. Na verdade, frequentei várias igrejas, tentando me firmar em uma, mas nunca cheguei a me firmar. Que no começo de janeiro eu vi que eu precisava me firmar numa igreja. Eu estava, pela falta de firmamento em uma, eu vi que eu continuava caindo em pecado, e um amigo meu disse, a gente combinou de vir para cá para ver como era, como eu fui crescido, como eu cresci em uma batista, vi que talvez a batista seria uma boa escolha para mim. Vim para cá, gostei do primeiro culto, não teve nenhum momento no culto que fez... obviamente, eu abri meus olhos no culto, vi que essa ia ser a igreja que eu iria congregar, mas não foi na igreja em si que eu tive um despertar, digamos assim. Eu cheguei em casa, orei, o Senhor botou no meu coração que aqui seria o meu lugar, e cá estamos. E foi aí que eu decidi que eu tinha que me batizar. Glória a Deus. Potência de Deus, você reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você entende que você vai proclamar por onde você for do amor que Cristo revelou para você? Com certeza, sim. E essa oração que você fez no seu lar, você precisa compartilhar para as pessoas ao seu redor também? Sim. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Mais uma mãe e filha abençoada. Compartilha, Tati, por favor, Sofia, a experiência que vocês têm com Deus. E, queridos, vocês estão percebendo que a palavra, a oração, a experiência com Deus é algo sempre compartilhado aqui? Então, é uma chamada para a gente viver isso todos os dias. Amém? Por favor. Boa noite. Diferente de alguns casos aqui, eu não cresci em um lar cristão. Os meus pais, minha mãe, né, católica de geração, que era aquela coisa cultural, a avó a bisavó então a gente acaba sendo também. Nunca me encontrei no catolicismo, mas seguia na minha fé, acreditando sempre em Deus, que foi algo que minha mãe sempre ensinou. Fé sempre em Deus. E conheci, né, o meu marido, e aí, com o passar do tempo, ele é de lar cristão, meu sogro é pastor, e ele sempre em oração pela minha conversão. E aí começamos a frequentar uma igreja através de um amigo, conheci a célula, e começamos a frequentar essa igreja. E eu um pouco resistente, confesso, né, pela questão cultural familiar, eu fiquei muito resistente. Mas ia de vez em quando, não vou, 1 mês, 2 meses sem ir, no outro mês eu ia. Até que no retiro de carnaval de 2017, eu tive um encontro muito forte com o Espírito Santo, onde, no momento do culto da manhã, a pastora deu uma palavra e ela praticamente falou o meu nome. Só eu entendi muito bem que a palavra foi para mim, mas ali eu ainda fiquei muito dura, muito resistente, e não fui, né, lá à frente aceitar Jesus. E no culto da noite veio novamente, mas aí foi algo mais assim de sola, legal, que entrou, e eu falei, não tem jeito, é comigo, então eu tenho que falar. E terminou o culto, eu chamei a minha líder de célula na época, e conversei com ela, chamamos, né, a pastora e conversamos com a pastora Damares. E ela falou assim para mim, o tempo todo a palavra era para você, porque a partir do momento que eu coloquei o pé aqui nesse sítio, Deus me mostrou você. Eu só não podia, né? Vem cá, Deus, essa palavra para você. Mas, enfim, e aí no dia 26 de março de 2017, eu fui batizada por aspersão na igreja. Porém, eu reconheço, né, a validade do batismo nas águas. Então, assim, estamos em transição, minha família, para cá. E eu reconheço que o meu batismo ele não foi inválido, mas o batismo nas águas vai ser algo para validar, para confirmar
o que eu já tenho dentro do meu coração, que é Cristo para todo sempre. É que, assim, eu, desde que eu me lembro, pelo menos, eu sempre ia à igreja, né, por causa da minha mãe, meu pai, enfim. Só que aí, desde pequena, eu já sabia que eu, em algum momento, ia ter que me batizar e tudo mais. Só que, quando eu tinha 7 anos, eu pedi várias vezes para meu pai, para minha mãe, eles sempre tentavam me enrolar. Aí... até que aí ele foi, no caso meu pai, né, falou para eu falar com a tia da minha classe que eu ia, né, a classe dominical. Aí eu falei com ela, depois dela, eu falei com o que é o pastor, acho que é tipo vice, né, é o pastor Ricardo, aí da minha outra igreja. Aí depois dele eu falei com a pastora Damares, que era no caso a pastora principal no momento. E aí, depois dela, assim, tipo, a gente marcou um dia para eu poder me batizar. Mas, mesmo depois disso, teve um culto que, assim, teve lá, né? Aí a pastora Damares perguntou, tipo, quem queria aceitar Jesus naquele momento, naquele culto. Aí um monte de gente levantou a mão, foi lá na frente. Só que, nesse culto, eu também levantei a mão. Só que, como eu estava lá atrás, ninguém me viu. Meu pai me mandou abaixar a mão porque eu já tinha um dia para poder me batizar. Aí acabou que eu não fui nesse dia, mas aí depois eu fui e me batizei no dia que tinha marcado. Só para vocês entenderem, ela com 7 anos, frequentando a escola bíblica, ela sentiu, ela tinha certeza que ela queria, né, seguir Jesus para o resto da vida. Só que, assim, 7 anos de idade, meu marido, a gente ficou, calma, não, peraí, não é um momento que a gente acha, às vezes, muito imatura. Questão de idade mesmo, né, a maturidade da criança. Só que, com o tempo foi passando, e ela, insistente ali, eu quero. E aí nós conversamos com a professora da classe, que na época era o meu marido e a outra tia. Então, a outra tia conversou e falou, ela está pronta. E aí o pastor Ricardo falou, está pronta. E a pastora Damares falou, não está perdendo tempo, porque ela já está mais do que pronta, tem que ir logo. E aí ela foi batizada com toda certeza. Ela tinha total conhecimento e reconhecimento do que era o pecado na vida dela. Ela sabia o que era errado, o que era certo, e sabia totalmente o que Jesus representaria na vida dela. Então, assim, para mim, que cresci num lar não cristão, né? Mas eu fico muito feliz, muito grata ao Senhor, porque eu consegui, bem pouquinho, mas proporcionar algo que eu não tive no meu lar. Como eu falei, a minha mãe e minha avó sempre me ensinaram a ter muito fé em Deus. E, querendo ou não, eu reconheço que minha mãe, às vezes, fazia o culto, né, doméstico, sem saber que era um culto doméstico. Mas não era aquela coisa igual a gente aprende, literalmente, quando a gente tem a conversão e reconhece realmente quem é Cristo na nossa vida. Então, assim, eu fico muito feliz por ver a minha filha com 7 anos de idade ter tido esse encontro com Jesus, e eu estava no início da minha caminhada. E o meu marido, ele também estava voltando para a igreja. Então, a gente vê que foi realmente um encontro com Jesus. Não foi influência de pai, não foi influência de mãe, foi aquela influência lá em cima maravilhosa que todo mundo deveria seguir, todo mundo deveria ser influenciado. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. Deus te abençoe. Queridos, a gente ouviu várias histórias e a gente ainda tem mais 2 experiências impactantes, partindo de uma adolescente para uma outra adolescente. Então, compartilha, Cria. Oi, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 12 anos. Contar a experiência que eu tive na Campib, foi maravilhoso, foi muito bom. Eu cheguei vindo aqui para a Campib, não conhecia ninguém. E assim, na fila, esperando, eu estava super nervosa. Falei, pai, pelo amor de Deus, fica aqui comigo, não me deixou sozinha. Aí ele me deixou sozinha. E assim, na fila, quando começou a gente ir para o ônibus, eu conheci gente e a gente ficou conversando. Acho que foi a Elô e a Alice. A gente começou a conversar. Aí rolou o Acampib e chegou o culto de sábado, de noite. Enfim. Chegou o culto de sábado
Nossa, foi muito bom esse culto. Foi muito bom. Eu lembro que nesse dia eu estava do lado da Ana Bia. A gente ficou, se abraçou, chorou, um monte de coisa. E aí teve uma hora que eu não lembro a música, eu não lembro a palavra, porque eu sou esquecida e não lembro. Mas ela estava do meu lado e eu lembro que a gente foi na frente, começou a tocar uma música animada, a gente foi dançar. E a gente se abraçou e eu não conseguia, eu estava chorando, eu estava segurando o culto inteiro para não chorar. E a gente se abraçou, eu desabei. Eu chorei muito. Depois, eu comecei a frequentar mais, vim na vigília. Um pouquinho antes da vigília, acho que em outubro, novembro, meu pai deve lembrar da data, mas eu não lembro, não. Foi no culto do meu primo. Ele foi no culto do meu primo. Eita! No culto da igreja dele, era batismo. Aí a gente foi super legal. Eu falei assim, poxa, eu quero me batizar também. Aí eu fui, conversei com eles, aqui estamos, e eu vou me batizar. Glória a Deus. Amém. Ó, eu tenho mais Legal. uma história. Diga. Uma experiência do CRIA. Sim. Foi, acho que, no final de fevereiro. Diga-nos. No tema de poesia, mais ou menos. Eu não lembro o que o Natan falou, mas ele falou umas 3 coisas. Falou, levanta a mão, que uma pessoa vai aí orar para você. Foi a primeira vez, eu não levantei. Foi a segunda, eu não levantei. Na terceira, eu levantei a mão, uma pessoa veio orar. Nesse dia, eu lembro que eu tremia a minha perna muito, eu chorei também nesse dia. Amém. Ana, você entendeu tanto na experiência do Acampib quanto na experiência do culto dos CRIA que Cristo habita no seu coração? Sim. Você crê que você é uma filha amada do Senhor, que foi resgatada das trevas para a maravilhosa luz? Sim. Amém? Amém. Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Uhum. Amém. Então, compartilha para todo mundo. Amém? Deus Amém. abençoe. Irmã Nancy, vamos. Estou com catarata, então. A gente se ajuda. Querida, compartilha a experiência que você teve conosco. Amém? Amém. Boa noite a todos. Ela é a mãezinha do Alex. Eu nem teria assim, condições de narrar a experiência, mas vou tentar. Porque meu filho foi que teve todo um acompanhamento de tudo que me aconteceu. Mas vamos lá. Faz agora, dia 26 de março, em plena pandemia, e eu tive um problema de saúde. Um problema que eu não lembro de nada, de nada. Tudo ficou branco. E meu filho me levou para o UPA, e lá, ao dar a entrada, eu tive uma parada cardíaca. Aí foi feito o procedimento e houve a reversão, né? E eu fiquei lá no UPA, entubada, em coma. E 5 dias após, eu tive outra parada cardíaca. Então, o que os médicos consideraram é que não tinha mais o que fazer. A minha resistência, não tinha mais, era uma infecção, então já estava caminhando, para uma asepsemia, aliás. E eles, então, desenganaram. Disseram para o meu filho que ali não tinha mais nada a fazer. Bem, então, meu filho, ele é atuante aqui da igreja. E ele
orou. Ao chegar em casa, isso ele me contando, né? Prostou os joelhos no chão e conversou com Deus e disse: Deus, está em suas mãos. Isso ele me contou. Entrego em suas mãos. E, né, era um desespero total, todos em casa, né, filhos, todos desesperados. E ele, no dia seguinte, retornou ao UPA. Então, né, o médico, né, ele já estava preparado para, né, a notícia. Sendo que o médico chegou e disse para ele: não sei o que aconteceu. O quadro dela, tá, estava caminhando para óbito. Mas não sei explicar a resistência, né? Foi feita, foi assim uma coisa que lá do fundo do poço emergiu. E ela saiu do estado em que ela estava. Bem, isso aí foi uma situação que, né, todo mundo não entendeu. Mas meu filho continuou na luta, porque eu estava no UPA, em coma, entubada, e o UPA não tinha condições para, né, dar continuidade ao tratamento. Então, foi, né, tinha que ser feita uma remoção para um hospital de grande porte. Mas aí os recursos, né, a situação que os pacientes, né, ficam, né, dentro de um hospital precisando de uma remoção. Então, meu filho teve, né, ajuda, né? Tem aqui até a presença do pastor Paulo Marques, que junto com ele, né, deu a orientação como ele deveria proceder. Então, ele foi, né, e alcançou o objetivo, né? Foi para a mídia, foi para a televisão, né, e conseguiu a minha remoção para o Hospital Federal de Ipanema. E lá eu, né, fiquei em tratamento durante 5 meses. Foi uma situação que não foi toda reviver, porque eu não tinha movimentos, então todo um procedimento corporal, tudo isso eu tive, além das feridas, das situações, né, que ocorreram em função do grande tempo que eu fiquei né, deitada, sem movimento. Então, eu, né, me restabeleci, fiz tratamento, ainda depois, né, continuei indo ao hospital e me recuperei. Fui dada, deu a alta e eu me restabeleci. E meu filho, então, começou a me trazer aqui na igreja. Eu tenho que dizer para vocês que eu era praticante de outra religião. Mas foi assim, eu não sentia mais vontade de praticar a religião. E continuei, dei continuidade, vindo aqui, assistindo, né, os cultos. E começou uma transformação dentro de mim, uma mudança dentro de mim. Sendo que eu não conheço nada da Bíblia. Nunca conheci, nunca li a Bíblia. E eu, quando pequena, quando criança, eu frequentava uma igreja protestante. E eu sempre, né, fui versada, né, a falar, meu pai fazia teatro, então eu fui desde pequena acostumada a lidar com o público.
Aí me deram umas poesias, né, de um autor, né, protestante, não sei se vocês conhecem, Mário Barreto França. E eu, então, falava, né? Eu tinha aproximadamente uns 10 anos. Era uma coisinha pequenininha. O tempo passou. Eu hoje, né, estou com 77 anos e eu não sei dizer o que aconteceu. Há muitos anos, eu não declamava essa poesia. E não é uma poesia, um versinho. É uma poesia. E a poesia veio toda na minha mente. Aí, eu falei com o Alex. Alex, uma coisa estranha aconteceu comigo. Há muitos anos que eu não falo essa poesia, a poesia veio toda na minha mente. Aí comecei a declamar a poesia para ele. Aí ele falou assim, Mateus 14, 22. Eu nunca, né, eu falava poesia, falava simplesmente, mas eu não tinha noção, né, da importância daquilo. Então, né, vim para o culto no domingo. E chegando aqui ao culto, qual foi a mensagem do culto? A passagem de Mateus 14, 22. Jesus andando sobre o mar. Diante de tudo isso, eu até me emociono, porque, né, Deus fez a obra. Ele fez a obra primeiro pelo meu filho. E depois meu filho me ajudou a entender a palavra de Deus. Então, hoje eu estou aqui, tá, com meu coração junto a Deus e a Jesus. Né? Entrego a minha vida a Jesus. Entrego a minha vida a Ele. Ele é o dono da minha vida daqui para frente. Glória a Deus. Pastorzão, segue, por favor. Porque eu também estou aqui, ó. Nós já estamos quase encerrando o nosso culto, mas eu queria perguntar à igreja aqui presente se a Igreja Batista de Madureira, a nossa igreja, concorda, ratifica que esses irmãos sejam conduzidos ao batismo no próximo domingo. Os irmãos, de forma, podem se manifestar, levantando uma de suas mãos? Vocês concordam que esses irmãos estão preparados para o batismo? Amém ou não amém? Amém. Então, conduzidos pela igreja, vocês serão batizados no próximo domingo. Que Deus abençoe. Eu queria encerrar esse culto porque, como disse anteriormente, logo no início, são mensagens evangelísticas, experiências pessoais que essas pessoas tiveram com o Senhor. E eu queria, nesse momento, não poderia deixar de passar a oportunidade de fazer um apelo. Porque cada um aqui tem uma história de vida, chegou a Cristo de uma determinada forma. Mas, quem sabe, e eu tenho quase certeza que há pessoas entre nós aqui nesta noite que precisam tomar a sua decisão pessoal. Confessar Jesus como Senhor e Salvador, buscar o batismo ou se reconciliar com o Evangelho. Esse último testemunho, e todos eles foram maravilhosos, cada um do seu jeito, mas o testemunho da mãe do Alex, da irmã Lancy, é algo muito tremendo, irmãos. Essa mulher estava desenganada pela medicina com a hora da morte prevista pelos médicos. Era questão de, talvez, minutos ou horas para ela morrer. Mas Deus trouxe a irmã Lancy de volta à vida, para que ela tivesse uma experiência de salvação. Fazendo-a lembrar de uma poesia que ela declamava há quase 60 anos atrás, baseada num texto bíblico,
E quando ela vem à igreja, depois de algumas vezes ouvindo a palavra, aquela mensagem pregada naquele dia tocou o coração dela. Eu lembro quando ela veio aqui à frente chorando junto com o seu filho. E essa experiência da irmã, ela serve como lição para a gente. Eu me lembrei, só para ilustrar, Lucas capítulo 2, quando Simeão toma nos braços o menino Jesus, ele louva a Deus e diz o seguinte: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. A necessidade que temos de aceitar Jesus como Senhor e Salvador é termos paz no coração acerca da eternidade. Quando o Senhor nos levar, nós vamos para o céu. Mas para que esta certeza possa habitar no nosso coração, é preciso que a gente, em vida, confesse Jesus como Senhor e Salvador, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somos salvos pela fé, pela graça de Deus e pela fé em Jesus. Por isso eu quero perguntar entre nós se alguém que deseja tomar essa decisão, confessar Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador, e ser batizado também nesta igreja, dando o seu testemunho público de salvação. Eu sei que há pessoas orando por você, e se alguém neste lugar quer tomar essa decisão hoje, eu queria que você levantasse a sua mão assim, bem alto, dizendo: pastor, ore por mim, eu entrego hoje a minha vida a Jesus. Eu confesso Jesus hoje como meu Senhor e o meu Salvador. Se alguém nesta noite, neste lugar, quer tomar essa decisão pela fé em Jesus, levante a sua mão, faça um sinal, eu vou orar por você. Alguém nesse lugar quer tomar essa decisão? Levante a sua mão. Faça um sinal assim, dizendo: pastor, eu quero esse Jesus. Eu quero ter a certeza da minha salvação. Deus abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão. É o seu filho, né? É o seu filho. Há mais alguém? Levante a sua mão assim, bem alto. A decisão é pessoal. Há mais alguém que quer entregar a sua vida hoje a Jesus, se reconciliar com o Evangelho? Faça um sinal, eu vou orar por você. Quem sabe alguém em casa, prestando culto ao Senhor, também quer tomar essa decisão? Levante a sua mão aí, faça um sinal, faça um gesto, pela fé. Coloque aí no chat a sua decisão, nós vamos entrar em contato. Mas aqui no culto presencial, mais alguém, levante a sua mão, faça um sinal, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Há mais alguém nessa noite? Chama ele ali. João, é João Vitor. Vem cá, João. Vem cá. Eu nunca desconsiderei a decisão de uma criança. Nunca. Nunca desconsidero. Essa criança, como posso dizer, ela tem algumas limitações, mas tem uma percepção muito correta do Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio na decisão de uma criança. Eu creio pela fé que quando uma criança entende o Evangelho e entrega a sua vida a Jesus, lá no céu está tendo uma festa tremenda. Porque a salvação é para todo aquele que crê em Jesus. Porque só Jesus Cristo salva. Nós vamos orar pela salvação do João Vitor. E mesmo em função das suas limitações, ele consegue compreender. E pela fé, eu creio que Deus abre uma brecha na mente dessa criança. E mesmo com as limitações cognitivas, faz essa criança entender que só Jesus Cristo salva. Por isso, João Vitor é a primeira vida que vocês ganham para Jesus, dentre muitas outras. Amém? Pai, muito obrigado pela vida desta criança, João Vitor, que hoje confessa a Jesus de forma muito consciente, Senhor e Salvador. Obrigado pelos testemunhos que ouvimos aqui hoje, de vida, de transformação, de salvação. Pai, obrigado por essas pessoas que vão se batizar no próximo domingo. Que a partir delas outras pessoas possam conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ao final deste culto, leva-nos em paz e em segurança. Despede-nos, ó Deus, com a Tua presença. E traga-nos de volta no domingo para ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. No culto da manhã, quando vamos ser ministrados, vamos receber novos membros que serão recebidos aqui por carta de transferência, aclamação e reconciliação. E à noite, a grande festa de batismos. Traga o Teu povo e que haja mais uma vez salvação na Tua casa. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós vamos terminar. João, fica ali com a mamãe e com a sua irmã. Nós vamos terminar esse culto. Cadê? Vamos ouvir Jussara pela
penúltima, antepenúltima vez. Vamos ficar de pé, gente? Deus abençoe, boa semana. E quando terminar o louvor, vem aqui cumprimentar essas pessoas, tá bom? Louvemos ao Senhor com alegria. Boa semana, até as nossas próximas celebrações. Amém.